céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Essa é a palavra. Podeis assentar em nome de Jesus. Para a gente entender o contexto onde começa essa passagem, a gente precisa voltar um pouco aonde, no capítulo 6, ou melhor, no 5, onde Jesus, no 5, ele cura um paralítico do tanque de Betesda. Só que Jesus ele faz essa cura num sábado, e aí a multidão quer perseguir e procura matar Jesus. Então, é só bem rápido aqui sobre o tanque de Betesda, porque Jesus sai dali e ele passa para o outro lado do mar para chegar até a Galileia, que é o de Tiberíades. E Jesus, ao passar para o outro lado do mar da Galileia, ele se avista com uma grande multidão, e todos nós conhecemos essa passagem que fala sobre a multiplicação do pão e do peixe. E mais para frente os irmãos vão entender o versículo ao qual a gente leu. Quando Jesus chega lá e ele se avista com a multidão, João aqui no versículo 4, ele vai falar sobre, ele apresenta aqui pra gente a Páscoa. E João já fez isso porque ele já estava, de alguma forma, querendo já apontar para Cristo. Porque ele sabia que a Páscoa faria aquele povo lembrar. A Páscoa ela faz aquele povo lembrar da escravidão, faz lembrar de quando Deus os tirou da escravidão, faz lembrar da provisão divina que se deu pelo maná, e a Páscoa também lembra o Cordeiro Pascual. É só uma observação sobre a Páscoa que está escrito aqui. Então Jesus, ele no meio dessa multidão, ele se depara com essa multidão, ele pergunta a Filipe onde eles comprariam pão para que eles pudessem comer. E aqui João já está introduzindo para a gente sobre o pão, sobre o alimento. E Jesus e Filipe não sabe muito bem responder a Jesus, porque ele diz: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão, para que cada um deles tome um pouco. Só que aí um dos seus discípulos, André, chega até Jesus e lhe traz um rapaz. E esse rapaz traz 5 pães e 2 peixes. E aqui começa o contexto ao qual a gente leu. Jesus multiplica aqueles pães, multiplica aquele peixe. Só que ao Jesus fazer isso, mostrar todo o seu poder, mostrar toda a sua glória, a sua soberania, depois, onde a gente leu, vai chegar no diálogo que eles tiveram com Jesus. Então Jesus multiplicou os pães, multiplicou os peixes, e a multidão, depois que Jesus fez esse milagre, foi procurá-lo. E quando eles foram procurá-lo, eles perguntam para Jesus: quando chegaste aqui? E a resposta de Jesus foi: na verdade vos digo, que me buscai não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Aqui a gente aprende uma grande lição com a multidão, a não fazer como eles. Porque a multidão vai até Jesus porque viu o que Jesus fez por eles e saciou a fome deles, a qual era uma fome física, era uma fome passageira. E a partir do momento que Jesus sacia essa fome, eles chegam até Jesus e querem mais desse pão. Mas João, como eu disse sobre a Páscoa, apresentando isso, aponta para Jesus, já é um pano de fundo para Jesus. Porque Jesus, ele que é o verdadeiro pão, tanto que mais para frente os irmãos vão ver que eles vão questionar Jesus sobre que no deserto eles comeram do maná.
Mas aquela provisão foi provisão de Deus também, mas foi uma provisão passageira, porque se nós formos ler o versículo seguinte, Jesus fala que quem deu o pão do céu não foi Moisés, foi Deus. Quem deu esse pão não foi Moisés, foi Deus, porque Deus enviou o seu Filho, e foi o seu Filho, como diz no versículo 33, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. No versículo 41, no versículo 51, ele vai dizer: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida ao mundo. Todos nós bem sabemos que este pão é o pão que Jesus nos concede a partir da sua libertação, a partir de Ele ter vindo ao mundo e carregar todos os nossos pecados, as nossas falhas, e verdadeiramente a gente ter vida, porque a gente tem vida por Jesus. É Jesus quem nos dá a vida. Sem Jesus nós não podemos fazer nada. É Jesus, somente por Ele. Então Jesus continua a dizer, e Ele chega até o ponto. Outra coisa que nós também aprendemos com a multidão é que não procurar Jesus apenas pelo que Ele faz, porque a multidão ela viu o que Jesus fez e teve um pouco da dimensão do poder de Deus, do poder de Jesus, do poder de Jesus, mas mesmo assim elas queriam pelo que Jesus faz, porque Jesus deu o pão que eles queriam, Jesus saciou a vossa fome, mas Jesus não queria saciar apenas essa fome. Jesus só queria mostrar aquilo para eles entenderem e remeter à memória deles, que só Ele que pode dar a vida. Então Jesus, muitas das vezes a gente chega até Jesus, a gente quer um milagre, a gente quer a cura, a gente quer bênçãos, a gente quer a prosperidade, mas a gente se esquece de ter o dono disso, que é Jesus. A gente quer ter tudo que Jesus pode nos dar, mas se a gente tiver a dimensão de ter Jesus na nossa vida, é muito maior do que as coisas que Ele pode dar. É uma bênção as coisas que Jesus dá, mas a partir do momento que a gente tem Jesus, a gente tem em abundância. Ele mesmo vai dizer em sua palavra que Ele veio para dar vida e vida em abundância. Se a gente for continuar aqui, Jesus introduz: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Como Jesus fez a multiplicação dos pães, porque o pão já era ali para aquele povo um alimento que já era rotineiro na vida deles, já era um alimento que todos conhecem. Então esse pão aqui já estava apontando para Cristo, porque Jesus começa já dizendo que Ele que é o pão da vida. Jesus não chega para eles e fala assim: eu lhes trago o pão da vida, eu lhes dou o pão da vida. Não, Ele fala: eu sou o pão da vida. Então aqui a gente vê que a vida está em Jesus. Jesus, a partir do momento que Ele nos dá, Ele nos dá porque vem dEle, porque está nele. Se a gente voltar um pouco no capítulo 5, o versículo 25 de João 5, 25, ele vai falar: em verdade vos digo, que vem a hora, e é agora, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Então, mais uma vez, a Bíblia está dizendo que a vida já está nele. E um ponto importante também, que a gente, a partir desse ponto, a gente... Aleluia, Jesus. A partir desse ponto onde Jesus fala que eu sou o pão da vida, aqui ele já tem um grande impacto nessa palavra, porque ele se utiliza dessa palavra já mostrando que Ele é, Jesus é. Jesus não só faz, como Ele é, e Ele tem todo o poder. Aleluia.
E Jesus, ao dizer eu sou, ele já está lembrando aquele povo, e aquele povo com certeza, a gente pensando aqui, parafraseando, que eles pensaram nessa palavra a qual foi dita nos livros antigos em Êxodo, no capítulo 3 e o versículo 14. Eu vou abrir para os irmãos que têm a sua Bíblia também. Êxodo capítulo 3 e o versículo 14. Aleluia. Glória a Jesus, aleluia. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: o eu sou me enviou a vós. Aqui a gente vê que Deus se utilizou dessa palavra porque Ele é. E Deus se utilizou dessa palavra porque Ele é. E simplesmente só isso já tem tudo isso já tem um grande impacto. Por Ele ser. E Ele é. E Jesus se utiliza da mesma palavra e diz: eu sou o pão da vida. Então Jesus, ao utilizar a palavra eu sou, além dele se colocar acima do maná, porque ele poderia falar assim: eu lhes dou o maná, mas não, ele fala que Ele é o pão, porque é Ele quem dá a vida, e sem Jesus a gente não tem vida. A Bíblia vai dizer também que sem Jesus a gente nada pode fazer. Aleluia, a gente tem que estar enxertado nele, como eu disse. Glória a Jesus. E ele dizer que ele é o pão da vida, ele não só se coloca acima do maná, como ele se coloca acima de Moisés, porque não importa nenhum homem, não importa ninguém é maior do que Jesus. Aleluia. Aleluia. E ao dizer que e ao remeter ao pão, também lembra daquele povo, como eu disse, da provisão que eles tiveram no deserto. Só que agora Jesus vem para não ser uma provisão passageira. Jesus vem para ser uma provisão eterna, para nos dar a vida. A partir do momento que Jesus vem suprir para nossas vidas o que a gente nem merece, mas por graça e misericórdia. Porque se não fosse por Jesus, a gente nem estaria aqui nessa noite. Se não fosse por Jesus. Jesus carregou todas as nossas iniquidades, nossos pecados, as nossas angústias, nossas falhas, nossos erros, mas mesmo assim Ele nos deu a vida. Aleluia. Antes mesmo da formação do mundo, Ele já tinha um plano para nos dar a vida. Aleluia. E Jesus nos deu a vida. Então, a provisão eterna de Deus é essa. É a gente ter Jesus para sempre. A gente ter Jesus, que é a nossa vida. A gente tem Jesus, que é o nosso sustento. Jesus que nos dá a vida. Aleluia. Então, é a provisão definitiva de Deus. É Jesus. Aleluia. A gente também, ao falar sobre o pão, trazendo para os nossos dias de hoje, vamos parafrasear o pão como a nossa nutrição, como o nosso alimento diário e o que a gente come para sobreviver. Então, quando Jesus utilizou o pão da vida, se o pão que a gente usa para a gente ter aqui na terra, o alimento, a nutrição para sobreviver, note que não tem como a gente sobreviver sem Jesus, porque o pão que nos faz sobreviver, nos dá vida, vamos dizer assim, porque a gente vive a partir do que a gente come, a gente se alimenta, a gente se nutre. Então, para a gente viver fisicamente, a gente precisa do pão. Mas para a gente viver espiritualmente, para a gente ter vida de verdade, a gente precisa do alimento espiritual que a gente encontra em Jesus. É indo até Jesus, é buscando a palavra de Deus, como foi dito aqui esta noite, é meditando na palavra de Deus, é orando, é jejuando, é buscando a palavra de Deus, não apenas lendo, mas procurando entender o que o Senhor quer falar com a gente. E é assim que a gente sacia a nossa necessidade espiritual, a nossa necessidade física. Então,
gente entende que o pão da vida aqui, mas o pão da vida é Jesus. E é Jesus quem nos dá verdadeiramente a vida. É Jesus que nos faz viver verdadeiramente. A gente, da mesma forma que a gente quer usufruir de um pão, a gente compra e a gente come, vamos dizer assim. Da mesma forma, se a gente quer ter o alimento espiritual, é só a gente se achegar até Jesus. É só a gente ir até Jesus, buscar por Ele, e Ele é o nosso pão, Ele que é o nosso sustento. Jesus é o pão que dá a vida também, porque a vida que Jesus nos dá, Ele nos transformou. Jesus nos dá o sustento. Jesus nos deu a salvação. A vida a gente encontra em Jesus, a salvação, a transformação, libertação, cura. Mas, primeiramente, a gente precisa entender quem Jesus é. Jesus, em João 10:10, vai dizer: o ladrão não vem senão a roubar,